Olá a todos, Shalom a você, amado amigo, irmãos remanescentes, a toda a família. Estamos iniciando mais um bate-papo neste canal, um assunto breve. Vamos falar um pouquinho sobre o altar e eu gostaria muito que você ficasse até o final para que junto pudéssemos compartilhar desse entendimento. Este canal tem o único objetivo de expressar a verdade contida dentro das Sagradas Escrituras. Nós não somos apoiados por nenhuma bandeira e nenhuma instituição religiosa, porque cremos que há uma única igreja e há um único Salvador, na qual ele está sentado no trono e ele governa tudo, debaixo de tua poderosa mão. Nós ficamos um tempo ausente por diversos motivos, nos preparando, nos aplicando dentro do conhecimento. Nós não somos youtubers, então a gente não depende dessa plataforma, mas o único objetivo aqui é tentar passar para você uma verdade que venha a transformar e te reconduzir a um caminho apertado, sim, porque o caminho apertado é que te leva para a única salvação. Bem, hoje é um tema um pouco polêmico. Eu acho que eu vou apanhar um pouquinho mais nessa caminhada que nós temos conduzido, que nós temos escolhido para a nossa vida, que é caminhar dentro da verdade, dentro da luz e não das trevas. Nós temos percebido que temos perdido muitas pessoas que caminhou com a gente lá atrás. E aí nós entendemos que a verdade ela sempre vai estar num grupo pequeno e jamais na grande maioria. As pessoas elas não entendem isso porque elas vivem debaixo de religiosidade. Bem, vamos entrar então no assunto, o altar. Eu fiz algumas anotações para que a gente não venha se desviar do assunto. Quando chegamos ao nível pardes de entendimento, ao nível único, pleno e verdadeiro, aí entendemos como somos enganados. O engano se inicia em tradições, achismo, humanismo e psicologia dos homens, e principalmente no ismo da religião, cristianismo, catolicismo, judaísmo. O ismo são filosofias, né? E Roma, a mãe de todas as abominações, ela adulterou, deturpou e prostituiu todas as suas filhas, oriundas, né, do famoso Martinho Lutero e as suas reformas. É isso mesmo, os luteranos, calvinistas, presbiterianos e tantos outros que saíram dessas suas ramificações. Eles se divergiam dos seus entendimentos e acreditavam que levantando uma outra bandeira abria sim outras casas, né? Outros templos, e aí instituía as suas religiões, as suas ideias e as suas igrejas. Isso sem ao menos começar lá do início, partir de um princípio, aonde está a vertente de toda a verdade. Afinal, o que é o altar para você? Que significado tem o altar para você? Será que ali o Deus da Bíblia ele opera? Eu convido você a ler comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 22 ao 26, que diz assim: E Yahweh, o grande eu sou, disse a Moshe, Moisés: Assim tu dirás aos filhos de Israel: Vós vistes que eu tenho falado convosco dos céus. Vós não fareis além de mim deuses de prata nem deuses de ouro. Verso 24. Mas um altar de terra.
O que significa terra? Ela vai fazer referência ao homem, o Adão que veio da terra. Vós fareis a mim e sacrificarás ali vossas ofertas queimadas e as vossas ofertas shalom, as vossas ofertas de paz, as vossas ovelhas, os vossos bois, e todo lugar aonde eu registrar o meu nome, eu achegarei a vós e vos abençoarei. Verso 25. E se vós me fizerdes um altar de pedra, preste bem atenção, não devereis construí-las de pedra cortada, pois se neles erguereis a vossa ferramenta, qualquer ferramenta, vós o contaminareis. Verso 26. Nem vós subireis aos passos ao meu altar, para que a vossa nudez, a vossa imundícia, o vosso pecado seja descoberta nele. Então aqui nós já começamos a entender quando foi instituído o altar. Altar não é nada humano. Altar é coisa que veio do céu. E ele não pode ser fabricado por nenhuma mão humana. Aqui já deu o entendimento que nós não devemos construir por pedras, nós não devemos cortar pedra. E sim nós temos que montar o altar da própria terra. O altar não é aquele que fica dentro do templo, é o que fica fora. E é quando o Criador ele institui o altar, um local onde ele vai falar com o homem. Eu quero dizer agora para os líderes, que talvez já estejam começando a questionar, que o arquiteto de tudo isso é o Pai, o Criador. O modelo é dele. Agora, se você quer opinar e agir do seu jeito, fique à vontade. O tabernáculo é a nossa vida, que é o corpo, a vida e o sopro. O altar, ele sempre foi um local estabelecido pelo próprio Criador, o Abba Pai, Yahweh, o grande eu sou, onde ele ali era oferecido uma oferta queimada, e ele ali estabelecia o teu nome. É o único, não existe divisão. Eu espero que você comece a compreender isso, que você chegue ao nível de espiritualidade longe de toda essa confusão. E eu quero te chamar a atenção que o único homem que subiu no altar para ser oferecido em oferta e não morreu foi Isaac. Só que ele não subiu com as suas próprias pernas. Seu pai Abraão, ele subiu no monte, preparou o altar, Ele não lapidou pedra, não cortou pedra, nada. Ele simplesmente montou daquilo que ele achou. E ele colocou o seu filho deitado. Isaac não subiu no altar, ele foi colocado no altar. E ali era o momento da prova de fidelidade. E ali o pai lhe providencia um cordeiro. E assim, Abraão oferece, onde aquele local ele passa a ser chamado Yahweh Iré, que significa na montanha Yahweh é visto. Olha que coisa forte. Dentro da história, o último altar foi o Gólgota, o madeiro. Não existe mais altar físico. Eu sempre, em algumas mensagens, nós sempre chamamos a atenção para que você leia João capítulo 10, mas as pessoas parecem que passam desapercebido e voltam a filosofias humanas. João 10, ele diz assim que, em verdade, é a verdade, que ele é a porta, e o porteiro ele abre a porta e as suas ovelhas passam, e ele chama cada ovelha pelo seu nome. E não seguirão ao estranho, e nem fugirão, porque nós precisamos conhecer a voz dos estranhos. E depois fala assim, e ele tornou a dizer novamente, em verdade,
Eu sou a porta. Todos que vierem antes de mim ou depois são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Se alguém entrar por essa porta, se salvará. Entrará e achará pastagem. Eu quero dizer que essa porta ela não foi reformada, ela continua uma porta estreita. O mundo é largo que te conduz à perdição. Se você ainda quer viver no mundo de perdição, continue no mundo de perdição. E ele continua que ele é o bom pastor e que ele é o único que dá vida pelas suas ovelhas. Eu tenho dito que a salvação não é para todos. Isso mesmo, a salvação é para muitos. E nós só vamos despertar quando a gente começar a estudar, a se aplicar dentro das Sagradas Escrituras. Eu quero dizer que o altar nunca foi dentro do lugar santo. O altar ele sempre ficou fora. Então aquilo que te falam, isso não existe. Hebreus capítulo 13, verso 10, disse que nós temos o altar, o único altar que foi o Gólgota, o madeiro. Nesse mesmo livro, no verso 11 diz: pois antes os animais eram levados ao lugar Kadosh, ao lugar santo, como oferta e queimada fora do acampamento, era queimado no altar. Verso 12: por isso, Yahushua, que lá na sua Bíblia está Jesus, que é o nome romano, a fim de santificar o povo de Israel, com seu próprio sangue sofreu a porta do lado de fora. Verso 13: portanto devemos ir à frente do lado de fora, nos levando a nós também. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma que ainda é vindo. Eu não entendo porque as pessoas elas não se aplicam dentro da verdade. E quando nós falamos isso para despertar, as pessoas simplesmente elas viram as costas, achando que nós estamos pregando um novo evangelho. Essa é a promessa. Essa é a verdade que foi ocultada dos nossos olhos. Nós vemos lá em João capítulo 4, verso 19, sobre a mulher samaritana, que diz assim: vossos pais adoraram no monte e no templo. Olha só, se pois crer, virá um tempo, que é agora, em que vocês não adoram nem no monte e nem no templo. Mas vocês deverão adorar o Pai. Mas vocês adoram algo que vocês não sabem. E nós conhecemos e adoramos porque a salvação procede dos judeus, da casa de Israel. Mas a hora vem, e é agora, e sucede que em verdade os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Abba Pai em Ruach, no Espírito e na verdade, pois o Abba Pai, o Criador, ele procura os tais a quais que o adorem. Adorar não é fazer show em cima de palco. Adorar não é encher estádio gospel. Adorar não é filosofia de avivamento. Esse avivamento que vocês pregam. Avivamento é se humilhar, é voltar no princípio de tudo. É voltar lá em Bereshit, no começo. E você reaprender tudo novamente. Ora, Yahweh é espírito, é Ruach. Implica que devemos adorar também em espírito e em verdade. O que nós queremos te passar com tudo isso? Que o altar somos nós. O altar de pedra que os edificadores construíram, que lascaram ali a pedra, que cortaram com instrumento, como está aqui, ó, não vale de nada. E quando fala assim que nós subimos no altar com os nossos próprios pés,
O que está escrito lá? Cuidado para que não exponha a vossa imundícia, o vosso pecado. Como as pessoas elas são enganadas dentro de um sistema de mentira, sendo que não podemos mais construir altar, porque o último altar foi o Gólgota. O altar é para oferecer sacrifício, e o último sacrifício perfeito foi o Machia, que morreu naquele altar e verteu o seu sangue para a salvação de muitos, e não foi a salvação de todos. Como nós vemos lá na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Isso é para o reino, não é para o mundo. Espero que hoje você tenha chegado a um entendimento. Se você não entendeu, que você volte a reavaliar isso que nós acabamos de falar. Está aí as referências. Abra aí a sua Sagrada Escritura, estude, busque entendimento, entre em contato conosco e aí a gente pode conversar um pouco mais e esclarecer, mas busque, se achegue a Ele e Ele se achegará a vós. Ore no oculto para que o Pai venha revelar a você através do Espírito dele e te dê sabedoria e te dê entendimento. Obrigado a você até aqui. Shalom, shalom e até a próxima. Que o nosso Pai Yahweh possa te abençoar. O grande eu sou, aquele que foi o doador da vida e que se manifestou ali naquele monte para mostrar que todo esse modelo está estabelecido lá no céu. Não é coisa do homem, mas é coisa do Criador. Um abraço e até a próxima.